Mateus capítulo 23, versículo 12, está escrito: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Evangelho de Mateus nos leva a uma reflexão sobre a nossa postura como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Jesus estava pregando para as multidões, mas também para os seus discípulos. Ele começa advertindo o povo de que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para ensinar a palavra de Deus. Porém, não devemos imitar a conduta deles, porque eles não estavam vivendo o que pregavam. Não devemos entregar a nossa devoção a ser humano nenhum, por mais que ele ou ela saibam ensinar as coisas de Deus, por mais que falem da Bíblia com desenvoltura. Não se impressione com ninguém pela sua performance no púlpito. O testemunho fala muito mais do que as palavras. E na maioria das vezes, o que eles fazem é motivado pela sua própria vaidade. Fazem com o intuito de serem vistos e admirados pelas pessoas. Não o fazem porque amam a Deus. São pessoas que querem mostrar uma espiritualidade aos outros, a chamada ostentação. Jesus continua dizendo que não devemos chamar ninguém de mestre, de pai ou de líder, porque não somos inferiores a ninguém. Temos um mestre, um pai e um líder que é Cristo. Devemos reconhecer o chamado que o Senhor deu a algumas pessoas, mas não venerá-las por isso. E ele termina dizendo que a pessoa mais importante não é a que está sendo servida, mas aquele que serve. E aquele que se engrandece será humilhado, mas os que se humilham serão exaltados. É importante termos humildade para servir quando o Senhor nos coloca no lugar de servos, mas também temos que ser humildes o suficiente a ponto de saber quando devemos ser servidos. Humildade não é sinônimo de miserabilidade, não tem a ver com condição financeira. Tem pessoas que são ricas, mas que são humildes, ao mesmo tempo em que existem pessoas pobres e soberbas. Humildade significa reconhecer que mesmo que tenhamos algumas coisas, sempre haverá uma necessidade a ser suprida em nossa vida, seja em qualquer área. Humilhar a si mesmo é pedir socorro quando estamos em apuros, é buscar ajuda quando passamos por problemas. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, sobre a importância de servir e de ser servido. Quando ele se deparou com uma multidão faminta, ele pediu aos discípulos que alimentassem a multidão. Foi Jesus quem operou o milagre da multiplicação. Mas quem entregou o alimento foram seus discípulos. E houve um momento em que Jesus lavou os pés deles, mostrando que há um tempo de servir e um tempo de ser servido. Aquele que não sabe ser servido também não pode servir. Se você está em um momento no qual precisa ser ajudado, não se constranja por isso. Eu sei que você tem orado e clamado a Deus, mas não desconsidere as mãos que se estendem na sua direção, pois esses que têm ido ao seu encontro podem ser a ajuda que Deus enviou para te socorrer. Tem pessoas que estão com sérias dificuldades, mas diante dos outros eles ainda querem se exaltar, querem mostrar que estão no controle. Os que se exaltam serão humilhados. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A altivez de espírito precede a queda. Tenha coragem de se humilhar, de declarar as suas limitações, a sua incapacidade diante dos problemas. Haverá um tempo de humilhação, mas depois você será exaltado. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós nos humilhamos em Tua presença e declaramos que somos totalmente dependentes de Ti. Nos perdoe por sermos humildes o suficiente para reconhecermos as nossas fraquezas e limitações e desprezar a ajuda que o Senhor muitas vezes tem nos dado através das pessoas que vêm até nós. Que possamos pregar e viver a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, ela também pode abençoar a vida de outras pessoas.
Por isso, não deixe de compartilhar com seus contatos. E também coloque nos comentários o seu pedido de oração. Deus conhece a sua vida e Ele pode te abençoar, mesmo diante de situações que parecem ser impossíveis de se resolverem. E se inscreva no nosso canal e se torne membro para abençoar o nosso projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.